por me receberem. Uma honra fazer parte da última aula de vocês, me apresentando um pouquinho, né, minha formação profissional, né, então sou publicitária por formação, trabalho com gestão de projetos. Recentemente fiz também uma formação como instrutora de Mindfulness, né, então hoje também faço um trabalho de Mindfulness e meditação, especialmente com mães, né, sou mãe de uma filhinha de 3 aninhos, e a maternidade me toca muito. Dentro da Casa Espírita, faço parte da Fraternidade Cristãos em Ação, não sei se vocês conhecem, a casa fica em São Paulo, no bairro de Sumaré. Sou vice-presidente da casa, sou trabalhadora já há muitos anos da casa também. Agora eu estou morando em Sorocaba há alguns meses, mas até a metade do ano eu estava trabalhando no tratamento espiritual, já trabalhei em evangelização, enfim, várias posições na casa, e hoje vim dar essa aula a convite do João, né? A fraternidade também tem um trabalho muito forte com a espiritualidade dos animais, né? Então, tem um grupo de estudos, a gente também faz tratamento presencial e à distância para os animais, e tem como patrono Francisco de Assis, né? O que me faz ficar bastante emocionada com essa oração maravilhosa aí de abertura. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal. Vocês avisem quando estiverem vendo. Uhum. Estão vendo? Sim. Vocês estão vendo a tela? Peraí, acho que está ao Tela contrário. cheia. Peraí, Uhum. deixa eu pausar aqui um pouquinho. Deixa eu trocar, porque eu estou com 2 telas aqui. É só um minuto, vou colocar no modo apresentação aqui. Eita, peraí, gente. Como que eu estou com o monitor aqui, está me atrapalhando um pouquinho, acho que agora vai. Prontinho. Bom, então, a aula que eu vou dar hoje para vocês, né, o tema é sobre a sociedade e os animais. Então, primeiramente, né, eu trago aqui esse conceito, né, do que é uma sociedade, né? E quando a gente vai olhar na definição, uma sociedade é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua, né? Então, aqui ele não fala, né, se são só seres humanos, né, da espécie humana, né, ou somente animais, enfim. Então, é um agrupamento de seres, né, que convivem nesse estado em colaboração. E como sociedade, né, o que a gente gostaria, né? O que temos como objetivo? Nós gostaríamos que o nosso mundo fosse assim, né? Então, tudo em paz, né? Aquelas paisagens maravilhosas, todos convivendo bem, né? Então, tendo essa troca de amor, de carinho, né, entre humanos e animais. Mas o que a gente tem feito, né, para o nosso mundo, com o nosso habitat? Né? E daí a gente olha para algumas notícias, né? Então, desmatamento na Amazônia e no Cerrado bate recorde em março, né? Então, a gente vê o quanto a gente tem destruído, né, como humanidade, né, a natureza, né, e de forma, assim, muito ostensiva, né? Os plásticos, né, que a gente tem jogado no mar, né, e fora lixos e outros resíduos, né, que vão acabar parando aí no mar, e que a gente fala que a gente joga fora, né, mas o fora não existe, né, porque o fora está dentro ainda do nosso planeta, né, então a gente não faz um uso correto aí, um descarte correto, muitas vezes, dos nossos resíduos. Né, quando a gente olha aí também, né, a extinção de espécies aumenta em escala sem precedentes, né, então a gente vê aí várias espécies se extinguindo, né, justamente como resultado direto, está até escrito aqui nessa matéria, né, da ação humana, né, e representa um risco, né, e um bem-estar de todas as regiões do planeta, porque acaba causando um desequilíbrio aí no nosso ecossistema, né. Então, convivendo com essas situações há tanto tempo, né, a gente tem uma tendência de normalizar tudo isso, né, porque isso faz parte do nosso cotidiano, é falar, de novo, desmatamento na Amazônia, né, e a gente ouve tanto, né, falar sobre isso, então a gente acaba meio que normalizando. E daí a gente entra num conceito aqui, de conceito de normose, né? O que é o normose? Né? Um conjunto de normas, de conceitos e de valores, né, ou de estereótipos, hábitos de pensar,
que são aprovados por um consenso, pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade, e que leva a sofrimentos, doenças e mortes, né? Ou seja, é algo que é normalizado, né? Que a gente convive com isso, né? Muitas vezes as pessoas não se preocupam, não param para pensar, não param para agir de uma forma diferente, mas isso está levando a um sofrimento, a uma doença, a morte, né? Causando realmente um desequilíbrio aí no nosso planeta como um todo. E a normose, ela surge quando o sistema se encontra em desequilíbrio, né? Então, é uma grande ameaça global. E com isso, a gente já teve, né? Quando a gente olha ali para o passado, a gente já teve exemplo de situações que eram permitidas, né? E que hoje a gente acha um absurdo, como a escravidão, por exemplo, né? Não faz tanto tempo assim que a escravidão aconteceu, né? Entre tantos outros hábitos que se tinham no século passado, enfim, e até pouco tempo atrás, que a gente enxerga, hoje a gente fala, nossa, mas não fazia sentido aquilo, né? Eram coisas que muitas vezes respeitavam a lei, né? E que a gente achava que era normal, né? E hoje a gente vê o quanto, nossa, aquilo era um absurdo, uma atrocidade, né? Então, entra tudo dentro desse conceito de normose. Com a pandemia, né, a gente passou a olhar mais para o coletivo, né? A gente começou a perceber o quanto a ação do meu próximo interfere na minha saúde, no meu bem-estar, né? Porque naquela época, né, que estava mais intenso e tudo mais, né? Se eu saísse sem máscara, né? Se eu não me cuidasse, isso poderia interferir na saúde da minha família, dos meus amigos, do meu bairro, né? Do meu prédio e da sociedade como um todo. Então, a gente passou a olhar para isso de uma forma diferente, né? Então, eu me cuidava não só por mim e pela minha família, mas pelos outros, especialmente aqueles que não tinham condições, aqueles irmãos com comorbidade, né? Então, a gente começou a olhar num aspecto mais amplo. Mas a gente acaba esquecendo, muitas vezes, né, de atitudes que a gente tem individualmente que interferem no coletivo, que estão nos matando aos poucos, né? E que são atitudes normalizadas. Então, os nossos próprios hábitos de consumo, né? O consumo desenfreado, a quantidade de plástico que a gente compra, as marcas que a gente consome, né? Será que as marcas que eu consumo estão respeitando o meio ambiente? Será que elas têm uma ação sustentável? Será que elas se preocupam com o descarte dessas embalagens? Será que elas estão produzindo embalagens que são recicláveis, por exemplo? Né? Então, em pequenas coisas do nosso dia a dia, né, e como a gente consome muitos produtos, né, todos os dias, né, então alimentos, cosméticos, roupas, se a gente for se questionar, poxa, será que as escolhas que eu estou fazendo estão impactando positivamente ou negativamente, né, o meio ambiente? Porque a gente sabe que naturalmente a gente já consome mais o meio ambiente, né, a gente já deixa um saldo negativo. Mas será que eu estou conseguindo fazer escolhas conscientes nesse sentido, né? A nossa própria relação com o meio ambiente, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu lixo? Será que eu estou levando para o descarte correto, né? Será que eu estou cuidando realmente com consciência, né? Do uso da água, do uso dos recursos naturais, né? Enfim, vários exemplos aqui que a gente pode trazer, né? E da nossa própria alimentação, né? O quanto que os nossos hábitos alimentares, né? O quanto a gente consome produtos de origem animal, né? Carnes, principalmente, né? O quanto que isso causa realmente um desequilíbrio no nosso ecossistema, né? Então, e tudo isso pode interferir no todo, né? E isso acaba realmente matando o nosso planeta, né? Assim, falando bem claramente, né? Porque são atitudes que realmente mais consomem do que nutrem, né? Na minha formação de mindfulness, trazendo aqui, tinha uma frase muito bonita que a minha professora trazia para a gente refletir, né? Ela falava: se as nossas atitudes estão me nutrindo ou me consumindo, e da mesma forma eu posso levar isso para o planeta, para a sociedade, né? Será que eu habitando aqui este planeta, eu estou mais nutrindo ou consumindo ele? Então, para a gente conseguir mudar tudo isso, né? Como a gente quer aquela visão bonita que eu trouxe no começo, né? Da sociedade, a gente precisa desligar o piloto automático que a gente vive e realmente encarar com presença, observar atentamente o que está acontecendo à nossa volta,
né? Questionar mesmo, sair dos padrões, né? Falar, poxa, mas eu faço isso há 30 anos, mas será que eu não poderia agir de forma diferente, né? Será que eu não tenho oportunidade de melhorar alguma coisa aqui ou outra ali? Né? E nos lembrar, gente, que assim como as crianças, daí eu trago uma imagem de criança aqui, que nós fazemos parte do todo, né? Porque as crianças já sabem disso, né? Eu vejo a minha filha de 3 aninhos, ela tem uma consciência muito grande sobre o cuidado com os animais, cuidado com a alimentação, com o meio ambiente, eles já trazem isso muito forte. Então, nós fazemos parte de um todo, e que não há vida sem a natureza, e nós somos parte da natureza. Né? Muitas vezes nós nos achamos superiores, né? Porque nós temos mais inteligência, mais isso, mas essa inteligência só está causando mal, né? Muitas vezes, né? E vocês que estudam aqui sobre a espiritualidade dos animais, vocês com certeza têm bastante consciência disso. E tudo isso ainda mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir moralmente, né? O quanto a gente ainda precisa ser mais fraternos uns com os outros, né? Enquanto sociedade, né? Olhando nossa relação com os animais, com o meio ambiente, uns com os outros. E a hora é agora, gente, né? A gente está no limiar no mundo de regeneração, né? A gente tem recebido vários avisos da espiritualidade, nos dizendo que é a nossa última chance, né? E que bom que estamos encarnados aqui, né? E que bom que temos essa chance, porque muitos já não tem mais, né? A gente tem visto muitas coisas acontecerem, né? Muitas tragédias, muitas doenças, né? Num ritmo que a gente não via até uns 10, 20 anos atrás, né? E que a gente tem visto isso acontecer de forma muito rápida, né? E são sinais realmente que eles estão dando, porque o planeta vai evoluir, né? O planeta por si só ele vai, mas será que nós estaremos dignos de fazer parte desse planeta? Porque o planeta ele só evolui, né, se as pessoas que estão nele também, né, estão no mesmo patamar. E nós temos recebido várias advertências da espiritualidade nesse sentido. Né? Então, a gente tem visto algumas notícias, né? Aquelas advertências da espiritualidade, né? Que espíritos mais evoluídos estão encarnando como crianças índigos cristais, né? Que são realmente espíritos que vêm para mudar, né, o cenário, vêm trazer grandes mudanças, vêm questionar algumas coisas que, né, ali quando eu falei da normose, né, vêm questionar alguns padrões que a gente vinha fazendo, né, a gente também tem informações que alguns personagens da arte, de música, de filosofia também estão encarnando, né, enquanto isso, como eu já disse também, a espiritualidade nos diz que o expurgo, né, ou seja, os espíritos que não têm mais condições de ficar nesse planeta, eles já estão indo embora, né, e sendo encaminhado para outros planetas também. E para todos os encarnados na Terra, agora é a nossa última chance, né? Então, estamos aqui reunidos para tentar, né, tentarmos evoluir, ser mais fraternos, né, e realmente conseguir avançar mais esse passo, né, rumo à nossa revolução. E o que nós podemos fazer, então, né, visto tudo isso, né, esse cenário, as questões que nós normalizamos, né, tudo isso que a gente tem visto acontecendo, tanto aqui, né, de forma material com o nosso planeta, quanto com a espiritualidade, né, o quanto que essas coisas estão se conversando, o que a gente pode fazer, né, individualmente, coletivamente, para mudar essa situação. E daí eu trago, né, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, né, que ele fala sobre o homem de bem. Né, o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Né? Ou seja, a gente aqui não vai virar perfeito, né? Virar Jesus do dia para a noite, né? Mas o nosso objetivo aqui, né, enquanto estudiosos, né, da espiritualidade, né, enquanto seres humanos aqui, é da gente se melhorar, né, um pouquinho por dia, né? Então, se a gente conseguir acordar amanhã e ter 1 milímetro, ter crescido 1 milímetro, né, versus o que a gente fez no dia anterior, já é de grande coisa, né? Então, o mais importante nesse caso é o nosso esforço, né? Porque muitos ainda não se esforçam, muitos de nós ainda ficam ali parados, estagnados, né? E daí eu trago também, né, esse trecho de André Luiz, que é muito legal, porque mostra que muitas vezes a gente gosta de colocar a culpa no outro, né? Ai, mas
o mundo está assim porque o governo é de direita, de esquerda, ou porque as pessoas fazem um absurdo, porque é isso, aquilo, enfim, a gente gosta de colocar, né, a culpa no outro, então eu não melhoro porque meu marido me tira do sério, ele me provoca, né? A gente coloca, a gente sempre externaliza, a gente dificilmente coloca a responsabilidade, né? Assume a responsabilidade para si mesmo. Né? Então, André Luiz diz que a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. A gente pensa no mal, né? Quando a gente pensa em mal, a gente pensa como algo externo, né? Algo que vem de fora, que vai vir até a nossa casa, mas a gente esquece de olhar para a sombra que habita dentro da gente, né? Que está aqui dentro da gente, né? O quanto que a gente precisa olhar para as nossas questões ainda, que a gente ainda precisa trabalhar, né? Fazer a nossa reforma íntima para que a gente consiga, primeiro, visualizar, né? Ter consciência daquilo que a gente faz, né? Porque, como eu disse anteriormente, a gente vive no piloto automático, né? E dificilmente a gente tem essa consciência, né, para assim a gente conseguir realmente trabalhar, né, e se melhorar. E daí eu trago a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec questiona, né, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta, né, que é uma resposta até mais longa, mas dada por Santo Agostinho, ele começa assim, né, um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Porque, ou seja, gente, se a gente não se conhecer, se a gente não parar para olhar para a gente nem mesmo vai saber o que a gente precisa mudar, né? Isso parece meio óbvio, mas na realidade, se a gente para olhar, né? Quantos de nós tem coragem, né, de se olhar com profundidade? Porque dói, gente. O caminho do autoconhecimento não é ficar sentado assim meditando, né, fazendo yoga, né, aquelas fotos bonitas que a gente vê por aí. Né, o caminho do autoconhecimento é muito dolorido, porque faz parte, né? Tem todo esse processo da gente olhar para dentro, da gente reconhecer o quanto a gente ainda precisa realmente se melhorar, né? E para isso a gente precisa se olhar, para isso a gente precisa ter a coragem de se olhar, né? Que é o mais importante de tudo, que muitas vezes a gente tem até medo de se encarar, né? Então a gente fica acumulando tanta tarefa, tanta atividade, tanta coisa, a gente deixa tudo para o externo e acaba parando de acaba não tendo tempo, né? E não tendo esse olhar para si mesmo, né? De internalizar aquilo que a gente aprende, né? E daí, através dessa autoobservação, a gente pode detectar quais pontos a gente precisa melhorar, né? Se eu não me autoobservar, eu não vou saber, né? Aquela história, né? Quem não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar serve. E é a mesma coisa, gente. Para a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa primeiro olhar para dentro, né? Se conhecer. Então, eu trago aqui uns passos, né? Mais práticos, assim, para a gente tentar fazer, né? Mas no sentido de reflexão mesmo, né? Então, como eu falei anteriormente, até trouxe isso antes, né? Mas as minhas atitudes hoje, né? Falando aí nesse ponto da sociedade, né? E dos animais, elas contribuem mais para nutrir ou consumir o planeta em que vivemos, né? Será que os meus hábitos hoje, será que as coisas que eu consumo, será que as formas como a forma como eu utilizo os recursos que estão disponíveis, né, os meus meios de transporte, as marcas que eu consumo, os produtos, será que eles estão nutrindo ou consumindo o meio ambiente, né? Então a gente pensar nesse sentido, né? E quais hábitos fazem sentido eu ter quando a gente pensa um planeta de regeneração? A gente não precisa nem estudar sobre isso, né? Mas se a gente parar para pensar, poxa, um planeta de regeneração, né, que já é muito melhor que o nosso, né? Que já tem ali que hoje a gente vê muito mais coisas ruins acontecendo, né? Que já tem um equilíbrio maior. O que será que vai caber num planeta desse, né? Que tipo de atitude vai caber? Né? O que será que vai fazer sentido como hábito? Coisas que a gente faz atualmente, o que a gente precisa mudar realmente para fazer parte mesmo, né, desse planeta? E também, gente, olhar quais são os meus principais valores, né? Valor é aquilo que me motiva, né? Aquilo que me faz acordar todos os dias, são as minhas bandeiras, né? Aquilo que eu quero levar para a vida, né? Aquilo que eu defendo, né?
Então, e daí pensar também, poxa, será que as minhas ações elas estão de acordo com a minha fala? Né? Será que aquilo que eu estou falando, que eu estou pregando por aí, que eu estou dando conselho para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, será que as minhas ações estão condizentes com isso? Né? Então, será que eu estou falando demais, usando um discurso muito bonito, chegando lá no centro espírita e fazendo aquela palestra maravilhosa, mas será que eu estou usando isso para a minha vida? Será que eu estou parando para me olhar e realmente aplicando isso também? E será que as minhas ações estão condizentes também com os meus valores, né? Ou será que o valor é um negócio bonito que eu gostaria de seguir, mas que eu não consigo ainda porque eu não estou conseguindo agir daquela forma, né? Então, fazer realmente essa autoanálise, essa autoobservação, né? Para que a gente consiga ter um ponto de partida ali, né? Olhar e olhar com sinceridade, com honestidade, com muito amor também, né? Tudo bem, né? E sem aquela culpa, né? Sem aquela coisa, mas assim, como responsabilidade de, poxa, tá, esse é o cenário hoje, né? É isso que eu consegui fazer até agora, mas daqui para frente eu posso ser melhor. Eu posso dar um próximo passo. E daí, nesse próximo passo, né, traçar as minhas intenções, né? Porque, e eu até sugiro, gente, escrevam, né? Acho que eu gosto muito de escrever, eu sou daquelas que escreve, né, o planejamento no final do ano, né? Faço aquela listinha de resoluções. E agora a gente está chegando nesse momento de fim de ano, então aproveitem, né? E listem o que eu devo, então, parar de fazer, né? Que hábitos que eu quero parar de ter. Então, eu vou parar de consumir carne, por exemplo. Eu vou parar de consumir produtos de marcas que não respeitem o meio ambiente, que não tenham uma embalagem sustentável. O que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar reciclando meu lixo, eu vou continuar, enfim, tendo hábitos saudáveis de consumo. E o que eu vou começar a fazer a partir de agora? Eu já separo o meu lixo, mas eu acho que eu tenho a oportunidade de separar ainda mais, levar numa cooperativa, por exemplo, que eu sei que recebe cápsula de café, por exemplo. E pensar realmente nessas pequenas atitudes, né? Porque aí é que tá, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa grandiosa assim para mudar o planeta, né? Precisa ir lá descobrir alguma coisa nova, mas não. Dentro da nossa casa, da nossa realidade, pequena que seja, a gente tem possibilidade de mudar os nossos hábitos, né? De fazer coisas diferentes que vão mudar, né? A nossa vida, a nossa sociedade, o nosso planeta como um todo. E daí colocar em prática, né? Que acho que é o mais difícil aqui. Porque não adianta nada a gente fazer um plano bonito e ficar lá no papel, na geladeira, na gaveta, esquecido, né? Então, realmente colocar em prática, passo por passo, né? Transformar, realizar a nossa integração, né? Transformar informação, né? Tudo que a gente tem acesso, né? Tudo que a gente lê em ação, né? Em ações práticas que a gente consiga ali seguir no nosso cotidiano. E também manter a consistência, né? Porque muitas vezes a gente começa, quem nunca começou academia aqui, foi 2 dias e parou, eu já várias vezes. Então, assim, a gente também ter esse desafio de manter, né? De ser consistente, né? Porque é isso que vai garantir a melhora, né? Isso com qualquer coisa que a gente queira fazer, gente. Eu trouxe aqui um exemplo mais voltado aqui ao meio ambiente, né? Mas se a gente for pensar em atitudes internas também que a gente quer mudar, se a gente quer mudar algum hábito, né, o jeito como a gente fala, né, as nossas atitudes que a gente tem, traçar esse plano mesmo, né? E a gente aqui, né, como estamos aqui, né, num ambiente que todos têm uma crença, né, e acreditam realmente no poder da espiritualidade, quando a gente faz um pequeno esforço para mudar, né, a espiritualidade vem de braços abertos para nos ajudar também, porque a gente vai receber do outro lado, né, eles querem pessoas que estejam dispostas, então a gente também contar com essa ajuda, né, acreditar que pode ser muito difícil no começo, mas se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver persistência, né, e um objetivo muito claro, a gente vai conseguir. E daí lembrando também, né, gente, que a gente tem grande responsabilidade aqui sobre os nossos planetas, sobre o nosso planeta e os nossos irmãos animais, né? Nós, como irmãos mais velhos aqui, né, a gente tem essa responsabilidade sobre eles, né? E o que a gente tem feito até hoje
né? Não tá legal, né, gente? A gente tem visto muitas coisas acontecendo, né? Essas notícias que eu trouxe, enfim, tem outras inúmeras aí também que a gente lê por aí, e que a gente não tem tido uma relação harmônica, né, dentro do nosso planeta. Os nossos desejos também não podem prevalecer as nossas obrigações morais, né? Muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas será que isso cabe, né? Até voltando naquela pergunta, será que esse hábito que eu tenho, será que ele vai permanecer num planeta de regeneração, por exemplo? Né? Então a gente parar para pensar nesse sentido também. E tá mais do que na hora da gente praticar a máxima de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque, e quando a gente fala muito sobre essa frase, né? Mas a gente não para pensar, né? De fato, muitas vezes, né? Sobre o que ela significa, né? Então, primeiro, assim, olhar para mim, né? Procurar me amar, né? Procurar me conhecer também, porque isso vai fazer com que eu realmente olhe com amor para as minhas imperfeições, né? Para as minhas virtudes. E a partir daí, desse lugar de muita honestidade, também amar o próximo, né? Levar esse amor para o próximo, né? E o próximo, gente, não é só a pessoa que mora comigo, né? Meus filhos, meus amigos. O próximo, muitas vezes, é aquela pessoa que eu tenho ainda diferenças, né? Aquelas pessoas que eu tenho mais dificuldade, né? Os animais, os irmãos que moram na rua, né? O nosso meio ambiente, né? Então, o nosso próximo está em tudo isso também. E daí, gente, eu queria trazer aqui no final uma meditação, né? Como instrutora de mindfulness aqui, queria trazer para vocês a meditação da bondade amorosa, para a gente fazer, para a gente levar em formato de vibração um pouco de amor, né? Um pouco mais de amor aí para o nosso planeta, né? E para todos nós. Então, eu vou pedir para vocês se sentarem de maneira confortável, se vocês quiserem deitar também, não tem problema, mas podem sentar na cadeira mesmo, apoiar os pés paralelos no solo, né? Manter uma postura confortável, né? Então, uma postura alerta e ao mesmo tempo relaxada. Pedindo para que as pálpebras fechem os olhos tranquilamente. Permitindo que o próprio corpo encontre ajustes necessários para realizar na sua postura, percebendo se os ombros estão confortáveis, se o pescoço está numa posição confortável, as mãos, os pés, e realizando pequenos ajustes para que a sua prática seja ainda mais confortável. Agora, vai então realizando uma respiração mais profunda. E conforme você expira, toda a energia concentrada na região da cabeça vai se dissipando por todo o corpo. Agora, vá levando a atenção para o seu coração, imaginando que no centro do seu ser, no seu cardíaco, há um lindo botão de uma flor rosada. E à medida que essa flor se abre, com as pétalas uma a uma, ela vai irradiando uma linda luz na tonalidade rosa dourada. A luz da essência da bondade amorosa. Inspirando, você vai poder sentir o seu corpo se nutrindo dessa luz, da essência da bondade amorosa. Essa essência vai invadindo todo o seu ser, passando por todos os seus órgãos,
por toda a sua pele, por todos os ossos, os músculos. Vai alinhando os chakras também. Até que você esteja inteiro imerso nessa luz da bondade amorosa. E à medida que o seu corpo respira, essa luz vai aumentando, aumentando e vai expandindo para além do seu corpo, preenchendo todo o ambiente onde você se encontra. Encontrando os outros seres que convivem com você, sejam encarnados ou desencarnados, eles vão sentindo a essência da bondade amorosa, tocando seus corações, expandindo essa luz para todos os cômodos, até que todo o seu lar esteja imerso nessa luz rosada dourada. E essa luz vai se expandindo, até que atinge toda a sua rua, todo o seu bairro, todo o planeta, todo o país. Tocando todos os diferentes tipos de seres. Que todos os seres sejam imersos nessa luz da bondade amorosa. Desejando então paz a todos os seres. Paz a todos os seres, próximos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos, visíveis ou invisíveis, nascidos ou ainda por nascer. Paz a todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, saudáveis e livres das causas e condições do sofrimento. Paz a todos os seres, das menores células no corpo até as maiores galáxias no espaço. Que todos os seres sejam felizes, saudáveis e livres do medo. Paz a todos os seres. Paz a todos os elementos da terra e do ar, do fogo e da água, preenchidos no espaço. Paz a todos os seres, especialmente aqueles que ainda se encontram com algum tipo de sofrimento, aos que ainda não despertaram. Paz aos seres humanos, aos animais, às plantas, a toda a natureza, enviando essa qualidade de luz rosada dourada
para todas as regiões em desequilíbrio no nosso planeta. Que essa luz possa tocar as regiões mais necessitadas, que possa despertar aqueles irmãos que ainda necessitam. Então, sentindo este calor, essa energia do amor em movimento, da essência da bondade amorosa, vá permitindo que o seu corpo realize uma respiração profunda novamente, preenchendo os pulmões com vida e expirando em paz, inspirando a alegria da vida e expirando em paz. Então, vá retornando, sentindo como está o seu corpo, permitindo que o seu corpo faça o movimento que ele pedir. Pode ser pequenos movimentos com os pés, com as mãos. Pode ser uma alongada, uma espreguiçada. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Todos de volta. Bom. Não perdemos ninguém no caminho. Quase que você me perde. Muito bom. Vontade não faltou de ficar por aí. Muito bom mesmo. Muito bom, pessoal. Então era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, estou por aqui para ouvi-los também. Pode perguntar, quem quiser. Ô, João, quero Bom, perguntar. primeiro agradecer pela doçura da aula, pela doçura dessa meditação, que foi muito boa. Até a minha cachorrinha, que está dormindo profundamente, ela curtiu a meditação, muito bom. E olha, Obrigada pelo carinho. Jairo, E pode fazer você? pergunta, por favor? Eu não quero fazer pergunta, eu quero dar uma notícia que eu li hoje no Google que me deixou bastante satisfeito. Uma ave considerada extinta há 136 mil anos voltou a existir novamente, diz o Independent. Os cientistas conseguiram encontrá-la numa ilha perdida lá na Micronésia. Lá. Então, é uma coisa boa, né? Com certeza. Muito bom. Maravilhoso ler essas notícias, né? Muito bom. Mais alguém? E só assim, o resumo, a aula foi um resumo da conduta da gente, que não precisa, assim como você bem colocou, não precisa grandes coisas monumentais, é o nosso dia a dia. É aquela coisa mais simples de selecionar o lixo. Não tem, você colocou muito bem, não tem colocar, não joga lá fora, não tem lá fora. Então, tudo pode ser aproveitado, e se a gente conseguir, eu não consegui ainda, mas você gerar um lixo zero, porque com o resto de alimento, de fruta, fazer a compostagem, ou reciclar papel, papelão, plástico, quer dizer, tudo é possível, só precisa dar o primeiro passo, né? Também como você colocou. É muito bom, é uma forma. Agora, as crianças, você tem toda a razão. Eles já vêm com uma consciência que nós não tivemos. A minha geração não teve, e a gente ainda titubeia. Só te dar um exemplo. Meu sobrinho, aos 5 aninhos, no parque, ele viu uma mulher não colocar o lixo na cestinha. Ela colocou ao lado. Ele falou assim: o lixo é no lixo. A mulher caiu dura. Ai, desculpe, eu achei que não coubesse. Ainda explicou para ele: olha, eu achei que não coubesse. 5 anos.
Então, isso dá uma esperança muito boa para o nosso planeta. Com Obrigada, certeza. Gabriela. Eles já nascem mais conectados, né? Acho que essa nova geração aí tá vindo especial, assim, eu tenho observado muito as crianças mesmo. E é muito bonito de se ver, né? O quanto eles já têm muito mais a nos ensinar, né? Nesse sentido. Eu aqui em casa, Gabriela, eu reciclo, sou viciada, pote de sorvete. Pote de sorvete, meu marido fala que eu sou acumuladora, mas eu gosto de reciclar tudo, entendeu? Até coisinha de maionese para guardar as coisas. Você se usa para alimento, é porque esse plástico é bom, é o melhor que tem. Então, se já vem no alimento, então é o melhor que eu tenho, então eu uso esse. Minhas coisas é tudo assim de reciclado, né? Ele fala que eu sou acumuladora. Eu falei, não, eu reciclo. Você está reutilizando, né, para um fim também. Também é uma Então, forma, né? Com certeza. Exatamente, muito bom. Mais alguém? Vamos, turminha. Já que ninguém tem pergunta, eu não vou fazer pergunta, eu só vou falar alguma coisa. A gente Isso. tem que agradecer, porque hoje, pelo que eu percebo desse grupo e dos outros grupos que eu participo, que é a aula de segunda e quarta-feira, nós somos abençoados, porque a gente aprendeu que a gente não deve reclamar, que as dificuldades que aparecem em nossa vida são para nos motivar a ser cada dia melhor. E eu acredito que eu, pelo menos, não cresço 1 milímetro, não. Eu cresço 1/1000 de 1 milímetro. E já me dou extremamente feliz com isso, viu? Extremamente feliz. Mas eu aprendi isso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, assim, uma bobeira. Eu estava andando aqui em Santos, ao Canal 1, e eu ia para a Caixa Econômica resolver um problema no meu fundo de garantia, que não estava sendo depositado, e eu me distraí, porque ali no canal, como o pessoal está mexendo muito com o meio ambiente, aqueles pássaros que ficavam naquelas zonas de mangue, eles estão vindo para os canais comer aqueles peixinhos de canal. Então, nós temos os mergulhões que ficam ali. E eu me distraí olhando para ele e tomei um tombo. Como eu tenho um problema de acidente de trabalho com o braço direito, eu consegui, na hora, me apoiar com a mão esquerda. Mas o impacto foi grande e eu quebrei este ossinho pertinho do cotovelo aqui. E eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado porque, como eu não tenho este braço para fazer as coisas, eu tive que pedir pessoas para fazer a minha higiene pessoal. Isso me deixou muito chateado. Mas, logo a seguir, quando eu terminei a minha fisioterapia, que eu voltei na última consulta médica, o médico falou assim, olha, por questão de milímetros, você não fraturou o osso inteiro. E se você tivesse fraturado esse osso inteiro, você teria que colocar pinos. Nossa, foi uma alegria, sim, maravilhosa. Então, eu vi que eu não devia nem ter ficado um pouquinho chateado, eu não devia ter ficado nada chateado, porque eu não quebrei o osso inteiro. Então, eu acredito que, naquele momento, eu fui amparado para que meu osso não quebrasse inteiro. E eu não precisei colocar pinos. Com a dificuldade em um braço e pino no outro, eu ficaria muito mais dependente de outras pessoas. Então, hoje eu consigo fazer praticamente tudo, porque eu não tenho sensibilidade nesse braço. Então, como eu não tenho sensibilidade, ele me ajuda em algumas coisas e outras eu simplesmente não consigo. Aí, se eu colocar um peso nessa mão, ele escorrega, eu não estou sentindo que ele está escorregando, daqui a pouco ele cai. Mas até isso é uma bênção, porque o acidente que eu tive era para que não estivesse mais com este braço aqui no meu corpo. E ele está aqui. Então, é sempre uma bênção. Se a gente for ver, tudo que acontece na vida da gente poderia ter sido um pouco pior. Então, seja o que for, na alegria, não precisa nem falar, mas tudo que for de ruim para a gente, procure ver o lado bom, porque sempre existe o lado bom naquilo que, aparentemente, não é uma coisa boa para nós. E a gente sempre tira lições para crescer em cima disso. Muito bom, Jairo. A gente reclama tanto, né? Mas muitas vezes são situações que poderiam ser muito piores e a gente nem sabe, né? A gente sempre tem a oportunidade de agradecer e realmente de tirar um aprendizado com aquilo, né? Tira. É verdade. Deixa eu contar. Hoje não estou dando mais aula na casa espírita, mas eu dei aula sobre o básico, mediunidade, e toda aquela linha que a gente sabe. Uma das histórias que eu sempre contava com meus alunos é uma história bem parecida com essa sua, Jairo.
Quando está no nosso planejamento encarnatório, a gente recebe algumas informações. Vou contar uma história para você entender. Olha, você, no seu caminhar da tua vida, você vai perder um braço. Mas conforme as suas atitudes, você pode até não perder o braço, você pode perder uma parte do braço. É o que acontece com a gente, você entendeu? A gente escolhe a nossa programação, ela vem de uma forma melhor ou pior. Isso vai depender exatamente do nosso caminhar e das nossas atitudes. Como você mesmo falou, nós crescemos bem pouquinho mesmo. Uma vida da outra é uma dificuldade, como a Gabriela mesmo falou no início, para a gente fazer a nossa reforma interior. É muito difícil mesmo. Mas como nós, agora, nessa vida, nessa encarnação, já temos mais consciência, não só de amar o próximo, porque esse próximo, Jesus nunca falou que o nosso próximo seria o próximo humano, mas os animais também, a gente já está tendo uma nova visão, a gente está tendo um conhecimento melhor exatamente o que é amar o próximo. E é esse nosso caminhar, Jairo. Tá? Acho que tudo que a gente faz, como a Gabriela colocou, muito bem colocado no começo, que todo o nosso caminhar depende da gente. E não podemos ficar acusando o outro que não deu certo na nossa vida. A gente tem mesmo esse hábito, e é bom a gente ter essa visão, porque a gente já, como nós somos espíritas, nós já começamos já a apreender determinadas lições que nas próximas encarnações está tirando de letra, né? Principalmente essa tendência que temos muito forte de culpar o outro, de não conseguir fazer determinadas coisas. Não, se eu não fiz, a culpa é minha, não do outro. Você entendeu? E é bem isso mesmo. Amei, Gabi. Olha, o que você colocou bem sucintamente, mas foi bem profundo. É assim mesmo que é a vida. A gente vai vendo os detalhes, principalmente aquela, acho que é a terceira fase que você colocou, para a gente colocar o que nós temos que mudar, continuar ou acrescentar. Isso é maravilhoso mesmo. Eu vou Posso fazer uma... compartilhar com vocês também o material, tá, João? Isso! Olha, você já captou. Porque eu ia pedir exatamente isso. Isso, Você poderia nos mandar, que eu vou colocar no com grupo para eles, certeza. né, para eles estudarem, lerem um pouquinho mais, que é exatamente isso. Pessoal, mais alguma coisa? Vamos, nós temos um tempinho ainda. Ainda no Pequenas Coisas, né, que você falou, o que é interessante, eu estava lembrando do Nosso Lar, né, o livro, e daí tem um capítulo em que a veneranda lá, ela tem um capítulo que fala sobre ela e como ela aproveita as coisas dentro da... Cai uma árvore, por exemplo, lá na colônia, ela aproveita e faz um banco, faz daquilo um banco. E daí ela faz toda a transformação simples e, ao mesmo tempo, é bonito, né? Muito bonito, André Luiz comenta lá, né? E hoje em dia a gente está chegando ainda, né? Você vê, esse livro é da década de 40, né? E a gente está chegando nesse ponto, que eu vejo, por exemplo, é que às vezes tem árvores que eles iam jogar fora porque a madeira está ruída, e daí hoje você faz um acabamento com resina e transforma aquele buraco que ia ser jogado fora, aquela madeira, transforma numa mesa linda, uma coisa bacana, um banco, né? A gente vê, por exemplo, eu morava perto do Burle Marx, ali, o parque, né? E eles aproveitavam as madeiras que caíam lá e transformavam num banco bacana para o pessoal sentar. Então, eu acho que é isso, né? Que você falou, vai um pouco nessa linha, né? Então, o que a gente pode aproveitar, né? A Carol ou a Rosa falaram do pote de plástico, né, que dá para usar. Então, tudo dá para reaproveitar e são essas pequenas coisas que vão fazer a diferença mesmo, né? A gente vê o que cai para o mar, né? Por exemplo, uma coisa bacana que eu tinha visto no começo da pandemia é que
Em Veneza, o canal de Veneza, por exemplo, tinha voltado a ter golfinhos e estavam tendo novos peixes ali, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa triste que aconteceu foi que as pessoas começaram a jogar aquelas máscaras que elas estavam usando, então já estavam começando a poluir o mar, né? Então, um toque que dava para fazer, olha, antes de você descartar a sua máscara, corta o plástico, corta o elástico, né? Porque isso vai acabar enroscando numa uma tartaruga, um bichinho lá, então eles estavam acabando se enforcando com aquela máscara. Então, são pequenos cuidados que a gente pode ter no dia a dia que fazem a diferença, né? Então, vai por aí. A minha colocação era nisso, né? Nessa observação que eu vi na sua exposição. Obrigado pela aula, viu? Pelos toques. Obrigada, Jefferson. É exatamente isso, né? A gente acha que para mudar o mundo a gente tem que fazer um negócio grandioso, mas a gente pode mudar todos os dias os nossos pequenos hábitos ali, né? Porque a gente faz isso quantas vezes no dia, né? É Então, bons verdade. exemplos aí também. Nossa, você fechou agora, Gabi, porque eu sempre conto uma história. Essa história agora está rolando muito na rede social. Eu uso muito esse exemplo de um cientista, de um filho de 5 anos, e ele estava fazendo um trabalho de fechamento da sua tese, da sua experiência, de mostrar para a humanidade um trabalho que ia ser muito útil, né? Um invento, na realidade. Mas ele tinha um filho, o filho queria muito ficar com ele o tempo todo, mas aquele momento que ele precisava, que o filho necessitava tanto, ele precisava dessas horas para poder completar o seu evento. Aí ele pega o mapa do mundo. A pessoa já conhece a história, eu gosto muito de contar. Pegou o mapa do mundo e fez aquele mapa mundi em forma de quebra-cabeça. Ele falou, meu filho tem 5 anos, ele jamais vai conseguir terminar esse quebra-cabeça no espaço de 2, 3 horas, é o período que eu necessito só para terminar essa minha experiência. Entregou para o filho. Menos de 2 horas, o filho chega e fala, papai, está aqui, olha aqui, papai. Mas como você montou o quebra-cabeça do mapa mundi de uma facilidade tão grande que é uma coisa tão complexa? Ah, papai, eu vi que o senhor rasgou, eu vi que do outro lado era a foto de um homem. Quando você conserta o mundo, automaticamente o homem melhora. Né? E é isso. É um pouquinho de cada. É devagar que nós estamos indo e com essa compreensão que nós estamos tendo nessa encarnação, nós somos privilegiados, viu, Gabi? Nós somos privilegiados porque nós estamos aprendendo a teoria e colocando... A teoria a gente já sabe, vem trazendo de muitas vidas, mas a prática nós estamos começando a colocar. E essa, como fala, a gente vai tendo essa apreensão do que nós já sabemos, nós já apreendemos e torna-se muito mais fácil a vida. Verdade. Pessoal? Maravilhoso, João. Muito linda a história. Mais alguém? Só para comentar que existem inúmeros movimentos, ONGs, que cuidam do meio ambiente, mas uma que me tocou muito foi o Projeto Tamar. Eu visitei o Projeto Tamar. E quando a gente vê aquelas tartarugas assim, machucadas, danificadas, que eles cuidam com tanto carinho, mas por obra do ser humano que não tem consciência, enroscada nas linhas, quase sufocada, com um canudinho no narizinho. Quer dizer, é uma coisa assim, é gratificante você ver. E grupos de pessoas se dedicam a um projeto tão bonito, né? E realmente o Projeto Tamar, ele me abalou. Mais alguém? Mais 5 minutinhos. Depoimentos. É bom a gente ouvir isso daí, a história de cada um. Também participei do Projeto Tamar, viu, Carol? Fui lá para a Bahia mesmo, Camaçari, fiquei um período lá trabalhando. Isso foi na década
Eu conheci o projeto de Florianópolis, ele tinha sido recém-instalado quando eu fui para lá. E conheci em Ubatuba também tem um, Ubatuba ou Caraguá, me lembro, por ali tem um também, uma unidade. E é importante que as crianças estão indo, as crianças estão vendo, sabe? Está sendo muito, muito gostoso assistir isso. Eu participei de uma soltura de tartarugas em 2019, 2018, no Rio Grande do Norte, lá em Pipa. Lindo, 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 lindo o trabalho que eles fazem, essa retirada desses ovos, eclodem, porque se você deixa a natureza eclodir, menos da metade vão para o mar, porque pisam, tem as aves que acabam comendo aqueles ovos, então eles reúnem uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, dependendo da quantidade, eles fazem e levam, vem gente de toda a região para ver essa soltura, coisa mais linda. Muito tive esse privilégio de assistir também isso. Pessoal, que maravilha! Gabi, maravilhosa a sua aula, você é uma pessoa muito simpática, não te conhecia pessoalmente, mas a gente acaba se conhecendo através da alma, né? Porque a alma não precisa de espaço, a gente se conhece através das afinidades, que é assim mesmo, né? Porque quando a gente faz um trabalho para o bem, quando a gente quer trabalhar em prol da nossa melhora, melhorar o próximo, também mostrando as nossas atitudes, que através das atitudes nossas que a gente ensina, e maravilha, né? Você com uma bebezinha, quantos anos tem sua filha, Gabriela? Tem 3 anos. 3 aninhos. Imagina só o exemplo que ela está recebendo. Eu falo isso que minha família não é espírita, mas a minha família foi uma família que fez uma base muito boa. Meu pai, principalmente, fez uma base muito sólida para todos os filhos. E meu pai sempre gostou de animal, então minha casa sempre foi cheia de animais. Sempre, sempre, sempre. Nunca me vi sem animal em casa. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, eu já tinha consciência, já sabia que eu queria ser médico veterinário, com 4 anos de idade. E hoje sou médico veterinário de amor aos animais mesmo, entendeu? Trabalho com eles há muitos anos e todo mundo conta, desde meus 4 anos de idade eu já falava que queria ser médico, que queria ser veterinário, com 4 anos de idade. Que lindo, João. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, também te conhecer pessoalmente, muito, muito grata mesmo. Estamos todos aprendendo aqui nessa caminhada. É verdade mesmo. Já que não vai ter nenhuma pergunta, se tivesse, a gente conversa. A Débora está aí? Débora? Eu acho que a Débora não veio. Quem está disposto, Jairo ou Carol, fazer a prece final? Posso fazer. Se o Jairo não quiser, faço eu. Como dizem, né, as mulheres... as mulheres em primeiro lugar. Vamos aí, Carol, fechar aí o ano, eu e você, hein? Vai lá, então vamos lá, Carol, faça aí em nome de todos nós. Então, vamos agradecendo a toda a espiritualidade presente, aos mentores deste curso, pelos ensinamentos que nos foram trazidos nesta noite, e vamos retribuindo, doando aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibrações. Então, vibramos uma luz azul muito intensa, que envolve em paz todo o universo, todos os mundos habitados, envolve em paz o nosso planeta Terra, envolve em paz o nosso Brasil, envolve em paz a cada um de nós. Vamos vibrando também pelo nosso meio ambiente, pedindo que o nosso ar seja purificado, que as nossas águas sejam purificadas,
que as nossas matas, florestas sejam preservadas, que todo ser vivo, onde quer que ele habite, seja amparado, preservado, respeitado. Nessas vibrações de amor envolvendo também os nossos animaizinhos domésticos, aqueles que estão sob nossa tutela e aqueles que estão pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Vamos vibrando também por todos os cachorrinhos, todos os animaizinhos que constam do nosso grupo de WhatsApp. Que as correntes franciscanas possam ampará-los, restituindo a eles a saúde, o equilíbrio do corpo e do espírito. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo, da alma. Vamos vibrando por todos os profissionais de saúde, de atividades essenciais. Vibramos por todas as religiões que se dedicam ao estudo do Evangelho de Jesus, a todas as casas espíritas. Vamos vibrando pelos nossos lares, por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, mentalizando a figura meiga e doce de Jesus, entrando pela porta da frente, e a sua passagem tudo se ilumina e harmoniza. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos os desencarnados. Vibramos pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas. E humildemente pedimos uma vibração por cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, que tenhamos aceitação dos desígnios de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Pedimos ainda a fluidificação das águas, dos tutores e dos pets, que nelas sejam colocadas as energias necessárias ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Agradecendo pela oportunidade deste curso, que todos tenhamos um fim de ano cheio de paz, de luz, de harmonia. Vamos entregando a Deus, nosso Pai, a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, especialmente de praticá-lo. Pois teu são o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Carol. Obrigado, Gabriela, mais uma vez, por essa aula maravilhosa, por esse bate-papo. E desejo também a todos, como disse a Carol, um excelente Natal, um maravilhoso 2023, que logo, logo estaremos de volta. E vamos ver se a gente, no início do ano, antes de a gente começar nossas aulas, a gente possa fazer aquelas vibrações para os animais em janeiro, primeira semana de janeiro, antes de começar as aulas. Tudo bem? Mas isso nós precisamos da autorização do nosso querido Jefferson, né? Autorizado, não. Autorizado, Jefferson? Pode ficar à vontade. Então, a gente vai dar esse recesso agora, a gente descansa, e na primeira semana de janeiro, assim, quando estarmos de volta, a gente faz até o início das nossas aulas essas vibrações dos animais, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um abraço a todos. Beijão para todo Obrigada, mundo. pessoal. Tchau, Prazer tchau, em tchau. conhecê-los. Feliz Obrigada, boa Natal. noite a todos. Tchau, Feliz tchau. Natal a todos.